Bom dia, filha amada do Pai. Marcos 10, 51, parte A, diz assim: E Jesus falando, disse-lhes: Que queres que te faça? Certa vez, Jesus estava saindo de Jericó com os discípulos e uma grande multidão. Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ele ouviu que quem estava passando era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Neste momento, muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Pense nessa cena. Bartimeu, sentado à beira do caminho, sacudindo sua latinha em busca de moedas, quando ouviu Jesus e a multidão se aproximando. Ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão tenta silenciá-lo, mas Bartimeu não se cala. Marcos relata que Jesus parou e, mesmo em meio à multidão, ele queria ouvir Bartimeu. O que queres que eu lhe faça? Perguntou Jesus. A resposta parecia óbvia. Certamente Jesus sabia, mas ele parecia acreditar que havia poder em permitir que Bartimeu expressasse seu profundo desejo. Quero ver, disse Bartimeu. E Jesus enviou Bartimeu para casa, vendo as flores, a beleza e o rosto dos amigos pela primeira vez. Essa história me ensina algumas lições. Primeira lição: não desanime com quem te desencoraja. Se Bartimeu tivesse dado ouvidos às pessoas que mandavam ele ficar quieto, depois de algum tempo todos teriam passado e ele permaneceria ali, ainda cego e mendigando à beira do caminho. Ele precisou superar essa resistência antes de receber a cura. Assim também devemos superar esse tipo de resistência que nos leva a ficarmos quietas e acomodadas. Se você der ouvidos ao que te desencorajam, essa será a receita perfeita para você ficar do mesmo jeito em que já está. Segunda lição: perseverar significa insistir até alcançar. Como foi a reação dele depois que muitos o mandaram ficar quieto? A Bíblia diz que primeiro ele gritou, mas que depois daquela repreensão ele gritava ainda mais. A primeira lição nos ensina a sermos perseverantes. Agora, a segunda lição nos ensina algo mais. Ele percebeu que o que tinha feito na primeira vez não tinha sido suficiente. Então, na segunda vez, ele faz ainda mais esforço para clamar a Jesus. Entenda, ser perseverante é indispensável, mas nesse caso, aprendo que além disso, ele teve disposição para fazer mais do que já tinha sido feito. Fez mais na segunda tentativa do que na primeira. Terceira lição que eu aprendo: não abandone Jesus depois de receber a bênção. Imagine de novo a cena. Jesus manda chamar Bartimeu, a multidão quase desaparece atrás desse cenário. Bartimeu não está mais excluído, às margens da estrada. Agora ele se encontra no centro da cena, face a face com o filho de Davi. Que queres que eu te faça? Pergunta Jesus. É um diálogo sem intermediário que lhe oferece a possibilidade de se revelar diante do Mestre, de expressar os desejos mais profundos do seu coração. A resposta do cego foi rápida, já estava pronta, preparada dentro de si. Ele foi claro e direto, cheio de confiança. Mestre, quero ver. Bartimeu sabe que havia manifestado um desejo que até então lhe parecia impossível. Jesus não fez nada, não tocou os olhos, nenhum gesto sobrenatural, nenhuma oração intercessória. Ele simplesmente pôs a fé daquele homem em evidência. A tua fé te curou. Assim, Jesus ilumina a fé de Bartimeu e o torna livre. Vai! Finalmente, ele poderia decidir aonde ir, o que fazer da própria vida, como dirigir-se ao próprio Deus. Jesus não o segura, não o convida a segui-lo, mas ativa nele a capacidade de ver na direção certa. Lhe desperta a liberdade. Jesus o ajudou a descobrir que o desejo de viver, de caminhar, de gritar, nasce da fé. Jesus o ajuda a tomar consciência da própria fé. Você pode imaginar que tudo isso começou de um grito? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por fim, o texto bíblico diz que Bartimeu seguiu Jesus pelo caminho depois que recuperou a visão. Interessante que no início ele estava à beira do caminho, mas o relato termina dizendo que agora ele estava no caminho. Acredito que essa seja a maior lição que Bartimeu poderia nos ensinar, pois não abandonou Jesus depois de receber o que desejava. Querido, eu queria que você entendesse isso. Nem todos os desejos são atendidos imediatamente, mas Bartimeu sabia o que desejava e isso levou a Jesus. Se prestarmos atenção,
perceberemos que nossos verdadeiros desejos e anseios sempre nos levam a Ele. Tenha fé, querida, acredite, não dê ouvido àqueles que te desencorajam, persevere e não abandone o Mestre. Minha oração por você nesse dia é que o Senhor ative a fé no teu coração. Deus te abençoe.